Segunda-feira, 16 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Querendo mais uma vez agradecer a Deus, é que me encontro aqui, pedindo a Deus que nos ampare, nos oriente, nos encaminhe para o melhor caminho. Agradecendo a Jesus pela companhia e agradecendo aos amigos espirituais que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho, nos orientando, nos encaminhando o melhor caminho, ofertando-nos a oportunidade de poder oferecer aquilo que estou aprendendo também. Estamos lendo nos Doces Pensamentos de hoje o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 16, que é uma biografia de Allan Kardec. Sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre e deu a assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858, sob a forma atual em 12, revista, correta e consideravelmente aumentada. No dia 25 de março de 1856, estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho, em via de compulsar as comunicações e preparar o Livro dos Espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas no tabique. Procurou sem descobrir a causa disso e em seguida tornou a pôr mãos à obra. Sua mulher, entrando cerca de das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos. Procuraram, mas sem resultados de onde podiam elas provir. Moravam então à Rua dos Martires, número 8, no segundo andar, ao fundo. No dia seguinte, sendo dia de sessões em casa do Sr. Baldin, escreve Allan Kardec. Contei o fato e pedi a explicação dele. Pergunta: ouviste o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Pergunta: com que fim vinha ele bater assim? Resposta: queria comunicar-se contigo. Pergunta: podereis dizer-me o que queria ele? Resposta: podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Pergunta: ontem, quando batíeis enquanto eu trabalhava, tinhais alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e eu queria fazer-te parar.
Nota: o que eu escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Pergunta: a vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Resposta: sobre o capítulo de ontem, faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Reconhecer-lhe-á os erros e os corrigirás. Pergunta: eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e eu refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Pergunta: rasguei o que tinha feito ontem. Resposta: não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? Resposta: talvez, ou pelo menos é um guia que te há de auxiliar e proteger. Pergunta: posso evocar-vos em minha casa? Resposta: sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas quanto à resposta escrita em tua casa, não será tão cedo que as poderá obter. Pergunta: podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Resposta: sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Pergunta: animaste alguma personagem conhecida na Terra? Resposta: disse-te que para ti eu era a verdade. O que de tua parte devia importar? Discrição. Não saberás mais que isso. De volta à casa, Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grande erro que com efeito havia cometido. A dilação de uma vez fixada para cada comunicação do Espírito Verdade raramente foi observada. Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de 1 ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médio algum, e cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer e imprevista, que a isso se vinha opor. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do Sr. Richter, pela médium Milady Jaffé, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio de Milady Aline C., médium, a 6 de maio de 1857. A senhora Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as 2 comunicações precedentes que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do Sr. Deschamps, sendo intermediário o Sr. Creuset, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea, obtida na ausência de Allan Kardec. Assim, também se deu a respeito de seu pseudônimo. Numerosas comunicações procedentes de mais diversos pontos
vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Ungido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinham em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito do Livro dos Espíritos, o projeto de criar um jornal espírita. Havia se dirigido ao Sr. Tiedemann para solicitar-lhe o concurso pecuniário, mas este não estava resolvido a tomar parte dessa empresa. Allan Kardec perguntou aos seus guias no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da senhorita E. Diffé, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto. Apressei-me em redigir o primeiro número, diz Allan Kardec, e eu fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Fi-lo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam, sem interrupção, e como previra o espírito, esse jornal se me tornou em poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade, e poderia embaraçar-me a marcha. Só eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que, como trabalho, fosse a minha tarefa. E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra o obstáculo, emboscadas, perigos de toda sorte. À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava também à altura dos acontecimentos, que nunca o surpreenderam. E durante 11 anos, nessa revista espírita que acabamos de ver, como começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, como ele mesmo relata e como lhe fora anunciada ao ser revelada a sua missão. Essa comunicação e as reflexões de que anotou Allan Kardec nos mostram sob o prisma lisonjeiro a situação naquela época, mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a sua paciência e a sua visualização. Seus comentários são de grande valia, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais com o objetivo de melhorarmos esse nosso pequeno trabalho. Que Deus, com sua infinita bondade, possa nos abençoar e nos manter na sua graça. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, onde daremos continuidade à biografia de Allan Kardec.